Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda, realmente lindíssima manhã na cidade santa de Jerusalém. Vejam como o céu está azul, né? Eu estou gravando aqui em frente à prefeitura, a Iriá, da cidade de Jerusalém, e é muito comum eu vir caminhando pela Iafo, que é a principal via aqui da cidade nova de Jerusalém. Evidentemente eu não estou na cidade velha, na cidade amuralhada. Eu gosto muito de vir caminhando até o final para cumprir um pequeno ritual pessoal, que é depois de fazer as minhas compras para o Shabbat, sentar aqui na paz e comer uma bureca. Vocês sabem que a bureca é o fator de unidade nacional em Israel. Esse salgadinho aqui, folhado, recheado com queijo. Pode ter outros recheios também, champignon. Olha o trem passando. Mas tem outros recheios também, como azeitona, batata, conforme a tradição eskenazi, ou champignon, enfim. Existem vários tipos de recheio. E quando eu me refiro que são fator de unidade nacional, não é apenas entre os judeus, askenazes, sefaradita, temani, não. A bureca é preferência nacional. Judeus, árabes e cristãos, todos nós comemos regularmente esse salgadinho, né? Um salgadinho folhado, com bastante gergelim, que todos nós amamos. E eu, quando termino as minhas compras, sento aqui e o como. E vocês sabem, agora são aproximadamente meio-dia, portanto faltam poucas horas para o início do novo Shabat na terra de Israel. Como vocês sabem, o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura da Parashá Hazino, da canção que Moshe Rabbeinu ofereceu ao povo judeu. A canção Hazino é o tema central da Parashá. Agora que nós estamos praticamente ao final da leitura, porque após a Parashá Hazino nós temos Vezot Brahá, e a leitura já termina no início da semana que vem. Nós iniciamos um novo ciclo de leitura da Torá, como o nosso povo vem fazendo há 3.334 anos. E Moshe Rabbeinu nos oferece esse canto final que ele recebeu naturalmente de Akadosh Baruch Hu no Sinai e entrega ao nosso povo, e nele há algo de enormemente sombrio. Mas sombrio, Átila, por quê? Porque a canção Hazino nos fala das dificuldades, com absurda precisão, das dificuldades, dos desafios, das tragédias e das perdas que o povo judeu vai ter ao longo do seu caminho. E embora ela tenha um final feliz, ela não nos poupa, ou seja, Moshe Rabbeinu não nos poupa da descrição de tudo aquilo que vai ter lugar na nossa história. De modo que Moshe Rabbeinu, por essa razão, entre outros, foi e continua sendo, em pleno século XXI, o maior de todos os profetas. Mas quando nós e os nossos sábios estudamos a Parashá Hazino, os versos da canção, a pergunta evidente que todos nós nos fazemos é: por que o povo judeu deve sofrer repetidas vezes tais calamidades? Vão passar muitos trens aqui durante esse tempo em que nós vamos estudar a Torá juntos, meus amigos. Por que que o nosso povo teve de enfrentar uma e outra vez ao longo da história humana essas calamidades expressas na forma de antissemitismo e de perseguição contínua? Nós não precisamos de Moshe Rabbeinu para nos responder essa pergunta. Principalmente nós que vivemos no século XXI, já temos o devido distanciamento histórico para perceber que existe uma rotina aqui. Toda vez que o nosso povo se afasta da Torá, como aconteceu na Alemanha no século XX, toda vez que o nosso povo diminui o seu nível de observância da Torá, enfraquecendo a nossa aliança com a Kadosh Baruch Hu, nós pagamos um preço. E esse preço
os crematórios de Auschwitz não nos deixam esquecer. Isso para falar da nossa geração e da geração imediatamente anterior. Mas o nosso povo tem sido vítima, né, da perseguição das nações do mundo há mais de 3.000 anos. E a nossa sorte, é preciso que se diga, está fortemente ligada ao nosso comportamento, às nossas ações. Portanto, é tão importante lembrar disso, sobretudo agora, nesse momento em que nós estamos tão próximos, né, do nosso julgamento em Yom Kippur, o dia do perdão. Mas, Átila, não é você mesmo que diz em tantos dos nossos vídeos que o povo judeu é imortal? Sim, a imortalidade é uma grande bênção que nós recebemos de Hashem ao celebrarmos com ele uma aliança imortal. Mas o preço que nós pagamos e continuamos a pagar por essa bênção tem sido, vocês todos vão concordar comigo, bastante alta. Mas, para as nossas mentes finitas e orientadas, sobretudo agora no século XXI, pelo raciocínio lógico, parece haver uma desproporcionalidade dos problemas enfrentados pelo povo judeu por Israel, sobretudo quando nós lembramos o fato de que nós somos uma minoria, demograficamente falando, no Estatuto das Nações, da população mundial. O povo judeu é praticamente insignificante, mas tudo aquilo pelo qual temos passado marca uma história única. E mesmo quando nós tentamos nos esquecer disso, as Nações Unidas não deixam, porque 9 em cada 10 resoluções da ONU e dos seus organismos se remetem ao tal apartheid israelense, né? Que é uma das maiores mentiras criadas no século XXI para reeditar, no século XX, no século XXI, para reeditar o velho antissemitismo. Mas a todos nós, de uma certa forma, mesmo entre nós religiosos que compreendemos o curso dos acontecimentos e essa ligação entre observância da Torá, ou melhor dizendo, inobservância e calamidade do nosso povo, nós consideramos, em alguns momentos, altamente injusto tudo aquilo que o nosso povo tem sido obrigado a suportar e que a canção Razino descreve com absurda precisão. De fato, Moshe foi o maior de todos os profetas. Todos os Neviim juntos, conforme nos ensina o Taná, não chegam próximo, né, da capacidade de Moshe Rabbeinu de prever todos os acontecimentos. E não é por acaso que essa paraxá é lida sempre nesse período, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Mas, Átila, por quê? Por que essa paraxá está conectada a esse momento do calendário judaico? Porque justamente Yom Kippur combina uma mensagem que alterna esperança, perdão, cura dos nossos pecados, com, por parte de nós judeus, uma imensa admiração e também grande temor por esse período. Um temor que todos vocês vão concordar é bastante justificado, uma vez que nós sabemos o que está em jogo, uma vez que nós sabemos que o nosso povo vai ser julgado. A humanidade já foi julgada em Rosh Hashanah e nós, o povo judeu, seremos julgados agora em Yom Kippur. Me permitam uma breve divagação para dizer o seguinte: aqui está a resposta também para todos aqueles que se perguntam por quê que 9 em cada 10, se não 10 em cada 10 dos grandes comediantes do mundo são judeus. Ora, o humor é a nossa marca nacional. Por quê? Porque nós fomos obrigados a mantermos viva a chama da esperança mesmo diante de todos os nossos problemas, ou seja, nós aprendemos ao longo da história a rirmos das nossas dificuldades.
né, da perseguição empreendida, implacável contra o nosso povo. Nós somos capazes, isso nos salvou e tem nos salvado ao longo da história, de manter a nossa alegria. Portanto, nós rimos daqueles que nos odeiam, que nos detratam, daqueles que nos perseguem. E nessa joia atemporal, que é a Canção Hazino, em que nós combinamos, todos vocês vão concordar, especialmente nesse momento, que é o momento de Yom Kippur, a nossa apreensão com o nosso otimismo, a nossa situação e as diferentes circunstâncias pelas quais nós temos passado, mas ao mesmo tempo uma visão de futuro, uma esperança não cega, mas uma esperança verdadeira, de salvação, não só para nós, o povo judeu, mas para toda a humanidade. E os nossos sábios, ao se referirem aos versos da Canção Hazino, eles procuram determinar se Moshe Rabbeinu está falando do povo judeu, ou se Moshe Rabbeinu está falando da humanidade em geral. E os sábios de Israel têm se dividido. Não vou dizer que isso tenha criado um marloquete, um conflito entre eles, mas de fato existem interpretações distintas de quem é o sujeito da canção, portanto o sujeito da Parashá. E o distanciamento histórico nos ajudou a compreender que a canção se refere tanto ao povo judeu, como também à história da humanidade. Por quê? E é muito importante ter clareza disso. A história do povo judeu está fortemente ligada, umbilicalmente vinculada à história da humanidade. Não é por outra razão que a expressão canário de mina é perfeitamente adequada para nos referirmos ao povo judeu. Quando as coisas vão mal, né, dentro da mina, e os mineiros já não conseguem mais respirar, o que acontece com os canários? Eles morrem. Essa metáfora é perfeita para nos ajudar a entender que quando o nosso povo é perseguido e o antissemitismo recrudesce, como nós estamos passando agora por esse período, as coisas indicam um futuro sombrio para também toda a humanidade. O destino das outras nações e do mundo em geral estão fortemente ligados à história judaica e seus acontecimentos. Isso é um exagero. Vocês, judeus, vocês acreditam que tudo gira em torno da história do povo judeu. Por que razão? Os Estados Unidos são a grande nação imperial do século XX ou do século XXI. Porque, por um acaso, eles foram a nação que abriram os braços para receber os judeus que estavam sendo perseguidos, sobretudo da Rússia czarista. Toda nação que recebe bem o povo judeu recebe também grandes bênçãos. Quando Jacob Avinu desceu da terra de Canaã, foi viver no Egito, o que aconteceu? A seca imediatamente cessou. E os egípcios se beneficiaram da presença do Tzadik, que era Jacob Avinu. Se nós fizermos um esforço de leitura que vai além do superficial, além daquilo que pode ser considerado como a razão simples, a lógica simples, nós vamos ver que a história da humanidade está toda pautada pelos acontecimentos que têm lugar com o povo judeu. Vejam, por exemplo, a morte do czar russo e a ascensão dos bolchevistas, se não é o resultado da perseguição implacável que o czar manteve contra os judeus. E a dissolução da União Soviética também, o fim do comunismo na União Soviética também está fortemente ligado ao fato de que era chegada a hora de mais de 3 milhões de judeus poderem sair de trás da cortina de ferro e poderem migrar para a terra de Israel. Se você ainda não está convencido disso, basta lembrar que a destruição quase completa de toda a Europa no século XX teve que outra motivação, senão a perseguição contra o povo judeu, o que motivava Hitler e
os nazistas a construir o que eles acreditavam seria um Reich, o terceiro, de mais de 1000 anos, se não o ódio contra o povo judeu. Faça um exercício histórico e você vai ver que todos os acontecimentos importantes ao longo desses mais de 3.000 anos dizem respeito à história do povo judeu. Mas, Átila, os problemas do mundo são muitos, são amargos, são perigosos e ameaçadores, é verdade. No entanto, de alguma forma, tudo que tem lugar na história humana está associado ao destino do povo judeu. Tem essa forte ligação. E é por isso que Israel é tema diário das resoluções das Nações Unidas. Não interessa que os direitos humanos sejam violados na Coreia do Norte, não interessa que na Arábia Saudita eles persigam os cristãos, não interessa que no Irã as mulheres sejam mortas porque não querem usar o véu. O importante é condenar Israel, um país tão pequeno, uma população tão pequena, nós não temos petróleo, o único país do Oriente Médio que não tem petróleo, não temos riqueza natural praticamente nenhuma, a riqueza está no nosso povo e nós transformamos essa nação numa nação muito rica, porque a nossa presença física em Israel torna os campos mais produtivos, a água mais doce. Tudo acontece quando nós estamos aqui em Israel e, sobretudo, a humanidade não perde o seu olhar, né, sempre tão ácido em relação ao povo judeu. E é por isso que nós podemos dizer com imensa tranquilidade que a canção de Moshe Rabbeinu, na verdade a canção que a Kadosh Baruch Hu ensinou a Moshe e que ele nos ofereceu na narrativa da Torá, ela se aplica tanto ao nosso povo como às nações do mundo, porque a nossa sorte determina a sorte das nações do mundo, meus amigos. E o destino de Israel também está ligado aos nossos desafios. No dia de ontem, aconteceu um fato grotesco aqui em Israel, está sendo veiculado nas redes sociais. Eu não estou falando das tentativas de assassinato, do terrorismo palestino que acontecem a cada hora, aqui mesmo em Jerusalém, mas o vídeo nos mostrou uma escola em Hanana, no qual é proibido aos jovens colocarem o tefilim. E o funcionário da escola, gravado, sem que ele estivesse vendo, né, dirigindo palavras ásperas aos jovens que carregavam o tefilim com eles e que estavam, né, com a clara intenção de colocar. E dizia então esse funcionário que a escola era laica e que eles não podiam colocar o tefilim dentro da escola. Isso não faz o menor sentido. Primeiro, porque Israel não é um Estado laico. E segundo, porque mesmo um Estado laico como o Brasil não criaria embargos para que um cristão abrisse uma Bíblia dentro de uma escola, que um judeu colocasse o seu tefilim dentro de uma escola. Mas esses são os desafios que nós, judeus, enfrentamos dentro do próprio Estado de Israel para ver prevalecer a aliança de Akadosh Baruch Hu com o nosso povo. Essas aberrações é que fragilizam a nossa aliança e que colocam em risco a vida do nosso povo. E um acerto de contas que Moshe Rabbeinu descreve no final dos versos dessa canção Azino, portanto, podemos considerar que afetam tanto a Israel como as nações do mundo. E nós precisamos aprender com a história, meus amigos. Você pode ser ou não religioso, mas não é possível que você esteja tão cego que você não consiga compreender aquilo que eu procurei, com uma breve descrição, demonstrar
de como o futuro da humanidade está diretamente associado ao futuro do povo judeu. E uma vez que nós, judeus, conseguimos compreender o significado dos versos, ou seja, que internalizemos o significado dos versos dentro de nós, aí sim, nós podemos dizer que isso é o início de um grande, doce, bom ano novo para todos nós, meus amigos. Eu não quero ainda me despedir de vocês antes de Yom Kippur, porque eu ainda tenho mais uma ou duas palavras a dirigir àqueles que acompanham o meu canal antes de Yom Kippur. Portanto, a gente deve se encontrar novamente domingo pela manhã aqui, para nós podermos terminar de nos prepararmos completamente para o dia de Yom Kippur, que tem início ao pôr do sol do próximo domingo, de modo que sigamos com o nosso processo de preparação, nós judeus, com o nosso processo de preparação para o nosso julgamento final, e aproveitemos enormemente esse Shabat, que não por acaso é chamado de Shabat Shuvah, né? O Shabat onde nós retornamos, onde nós regressamos à casa de Hashem através dos nossos atos e procuramos fazer as últimas correções e assumir os compromissos que temos de assumir para enfrentarmos Yom Kippur, meus amigos. Agora sim, Shabbat Shalom, e que Gimar Hatimah Tová, meus amigos.